Bom, e aí pessoal, tudo tranquilo? Professor Vitor Rezende na área para mais uma aula de função afim, agora trazendo o gráfico da função afim, tá? Bora para a aula. Bom, resumo dessa aula sobre gráfico. Primeiro, eu vou definir para vocês como é a característica do gráfico da função afim. Depois eu vou falar do gráfico da função constante, que é uma das funções afim. Vou falar do gráfico específico da função do primeiro grau. Vou ensinar um método prático para determinar, para esboçar o gráfico de uma função do primeiro grau. Isso é muito importante, esse tópico. E vou falar do comportamento da função, que depende de um dos coeficientes dessa função. E vou finalizar essa aula falando do gráfico da função linear, que é uma particularidade do gráfico da função do primeiro grau, tá ok? Aula bem complexa, com conteúdo muito importante, tá? Existem muitos problemas envolvendo o gráfico de uma função. Junto com a lei de formação é o que a gente tem de mais importante. Então bora para a aula. Bom, primeiro tópico, gráfico da função afim. Primeiro, todos os gráficos que nós iremos trabalhar, eles são desenhados no plano cartesiano. Então, eu tenho o plano cartesiano x, y aqui, vou deixar eles desenhados e vamos à definição. Primeiro, toda função real afim tem como representação gráfica no plano cartesiano uma reta. Então, sempre quando tiver uma reta, é gráfico de função afim, tá? Essa reta pode ter um comportamento constante, crescente ou decrescente, dependendo das características da função. Então, uma reta pode ser constante, no caso ela se manter constante durante todo o eixo x. Ela pode ser crescente, à medida que quando eu vou aumentando o x, o y vai aumentando também. E ele pode ser decrescente, na medida que eu vou aumentando o x, o y vai caindo. Note que no comportamento constante, o x aumenta e o y continua o mesmo. No comportamento crescente, o x aumenta e o y aumenta junto. E no comportamento decrescente, o x aumenta e o y vai diminuindo, ok? Esses são os três tipos de função, de como vai aparecer nosso gráfico, tá? Vamos primeiro falar da função constante, que é mais simples. A função constante, f de x igual a b, com b número real, que é a mesma coisa de falar y igual a b, lembrando que usar o termo f de x ou usar y para nós dá no mesmo, terá a representação gráfica no plano cartesiano como sendo uma reta paralela ao eixo x que corta o eixo y no ponto de ordenada igual a b. Então, olha só, vamos tentar desenhar isso aqui. A função f de x igual a b. Então, significa que vai ser uma reta paralela ao eixo x que corta o eixo y nesse ponto aqui. Esse ponto aqui é exatamente o valor da função constante, que nesse caso eu chamei de b. Essa é a cara da função constante, tá? Vamos ver alguns exemplos específicos. Bom, primeiro exemplo, f de x igual a 4, a função constante igual a 4. Se ela é uma função constante, é uma reta paralela ao eixo x que corta o eixo y em qual ponto? 4. Exemplo B, g de x igual a menos 2. Vai ser uma reta paralela ao eixo x que corta o eixo y no ponto de ordenada igual a menos 2. Simples assim, tá? F de x igual a 4, reta paralela ao eixo x que corta o y no 4. G de x igual a menos 2, reta paralela ao eixo x que corta o eixo y no menos 2. Ok? Essa é a função, gráfico da função constante. Agora sim, o gráfico da função do primeiro grau. Para esboçar o gráfico de uma função do primeiro grau da forma f de x igual a x mais b, com a e b reais e a diferente de zero, eu vou usar dois exemplos bem particulares. O primeiro exemplo é o f de x igual a x mais 2. O segundo exemplo é o g de x igual a menos x mais 2. Note que nesses dois exemplos, a única coisa que eu mudei foi o sinal do x. Isso vai interferir no comportamento dessa função. Para cada exemplo, iremos construir uma tabela de valores de pares ordenados para esboçar os pontos no plano cartesiano. Então, eu vou desenhar uma tabelinha e a partir dessa tabela eu vou desenhar a reta que eu já sei que é o gráfico da função do primeiro grau. Então, olha só, já tem meu plano cartesiano aqui, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. O primeiro exemplo é f de x igual a x mais 2. Então, vou desenhar uma tabela. Na primeira coluna, os valores de x. Na segunda coluna, os valores de y, que é o f de x. E na terceira coluna, o ponto que será formado. Bom, eu vou pegar esses pontos para x. 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Por que eu peguei esses pontos? Porque eu estou pegando valores de x. Então, estou pegando valores mais pertinho aqui, ó, de menos 2 até 2. Porque não adianta eu pegar x igual a 20. O x igual a 20 vai estar lá na frente e aí não vai me adiantar nada.
Então, vou pegar x igual a menos 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. E para cada x eu vou substituir aqui, ó. Se o x for 2, a função não é x mais 2. Então, no lugar do x eu vou botar 2, 2 mais 2, que dá 4. Então, vai me dar um ponto, 2 com 4. 2 com 4. Se o x for 1, joga 1 aqui, ó. 1 mais 2. 1 mais 2 é 3, então vai me dar um ponto 1 com o 3. X for 0, joga o 0 aqui. 0 mais 2. 0 mais 2 é 2, vai dar o ponto 0 e 2. Se o x for menos 1, joga menos 1 aqui. Menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 é 1, então vai me dar o ponto menos 1 e 1. Tá o ponto aqui. Se o x for menos 2, menos 2, joga menos 2 na função. Menos 2 mais 2, menos 2 mais 2 é 0, vai me dar o ponto menos 2 e 0. Tá aqui esses 5 pontos. Vou traçá-los no plano cartesiano. Vou começar por esse. Ponto 2 e 4. Então, x é 2, y é 4. Formei um ponto. Ponto 1 e 3. X é 1, y é 3. Formei o ponto 1 e 3. 0 e 2. X é 0 e y é 2. Fica aqui. Menos 1 e 1. X é menos 1, y é 1. Tá aqui o ponto. E menos 2 e 0. X é menos 2 e y é 0. Fica aqui. Bom, eu não falei que é uma reta? Olha a reta aqui. Esse é o gráfico da função. Note que esse gráfico ele é crescente. Note que ele é crescente. A função x mais 2 me forneceu um gráfico crescente. Bom, vamos ver agora o exemplo 2. f de x igual a menos x mais 2. O procedimento é o mesmo. Vou pegar valores para x, valores para a função e o ponto que vai ser determinado. Vou escolher os mesmos caras, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, que são os caras mais perto da origem aqui. E vou fazendo conta. Só que agora a função é menos x mais 2. Então, no lugar do x for 2, vai ficar menos 2 mais 2, que dá 0. Ou seja, o ponto 2 e 0. 2 e 0. 1 vai ficar, então, menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 é 1. Então, vai me dar o ponto 1 com 1. 1 e 1. Se for 0, menos 0 mais 2. Menos 0 mais 2 é 2. Vai me dar o ponto 0 e 2. Se for menos 1, atenção. Então, é menos o menos 1, porque é menos x. Menos menos 1 é mais 1. 1 mais 2, 3. Então, me deu o ponto menos 1 e 3. E se for menos 2? Menos menos 2, que dá 2, mais 2 é 4. Ponto menos 2 e 4. Está aí o quinto ponto. Agora, vou traçar esses pontos. Vou começar daqui, ó. 2 e 0. 2 e 0 está aqui. 1 e 1. X é 1, y é 1. Ponto 1 e 1. 0 e 2. 0 e 2. Olha o ponto aqui. Menos 1 e 3. Menos 1 e 3. O ponto está aqui. Menos 2 e 4. Menos 2 e 4. O ponto está aqui. Quando eu for traçar minha reta, olha só ela aqui. Note que essa reta é uma reta o quê? Decrescente. Olha a diferença. Quando era x mais 2, foi crescente. Quando foi menos x mais 2, deu decrescente. Olha que o sinal do cara do x interferiu no comportamento da função, tá? Depois eu vou voltar e retomar isso aqui. Mas será que para desenhar sempre o gráfico de uma função, eu vou precisar daquela tabela? Bom, digo que não, porque eu vou ensinar um método prático para esboçar o gráfico. A gente já sabe que, dado 2 pontos, existe uma e somente uma reta que o contém. Lembra lá que eu achei 5 pontos? Eu só precisava achar 2, que eu já conseguia traçar a reta. Então, eu só preciso conhecer 2 pontos. E esses 2 pontos que eu vou conhecer são pontos muito específicos. O primeiro ponto, então, olha só. Considere a função do primeiro grau, f de x igual a ax mais b. A primeira coisa que eu vou fazer é determinar a raiz dessa função. A raiz da função é o ponto onde a função corta o eixo x. Eu já falei isso na aula de raiz, tá? A raiz de uma função me fornece a abscissa do ponto onde a reta corta o eixo x. Então, se eu pegar que a raiz é onde corta o eixo x, se essa bolinha amarela é a raiz, vai ser onde corta o eixo x. E eu vou determinar o valor de b. Quem que é b? É o termo independente aqui, é o cara que sobra. Esse b é o ponto onde a função corta o eixo y. Então, eu vou olhar para esse cara, tá aqui o b. Com 2 pontos, eu traço a reta. Então, para eu traçar uma reta, eu só preciso descobrir quem é a raiz e olhar para a função e descobrir quem que é o b. Moleza, né? Vamos ver no exemplo como é que isso funciona. Esboce o gráfico de cada função do primeiro grau. A primeira função, h de x igual a 2x menos 6. Então, a primeira coisa que eu faço é achar a raiz. Como é que eu acho a raiz de uma função? Pego a função igual ela a zero. Bom, 2x menos 6 igual a zero, passo o 6 para lá. 2x igual a 6, o 2 está multiplicando, vai para o segundo membro dividindo. X igual a 6 dividido por 2, ou seja, x igual a 3. Essa é a raiz. Vamos desenhar o plano cartesiano. Eixo x, eixo y.
Se x igual a 3 é a raiz, então eu sei que a função vai cortar o eixo x no 3. E aonde corta o eixo y? Olha para o termo sozinho aqui, não é menos 6? Ele vai então cortar, esse é o b, ele vai cortar no menos 6, ó. Olha o menos 6 aqui. Tenho 2 pontos, traço a minha reta, está aí a função, o gráfico da função h de x igual a 2x menos 6. Note que o cara que multiplica o x aqui, ó, ele é positivo e a reta ela foi crescente. Esse cara é importante. Quando o cara for positivo, a reta é crescente, tá? Vamos dar um outro exemplo. Y igual a menos 3x mais 3. Primeira coisa, acha a raiz dessa função. Menos 3x mais 3 igual a 0. Passo o 3 para o segundo membro. Menos 3x é igual a mais 3, vai para lá, menos 3. Vou multiplicar essa igualdade por menos 1. Vai mudar o sinal de todo mundo. 3x é igual a 3. O 3 está multiplicando, vai para lá dividindo. X é 3 dividido por 3, ou seja, x igual a 1. Essa é a raiz. Vamos desenhar o gráfico. Eixo x, eixo y. A raiz é x igual a 1, então ela vai cortar o eixo x no ponto 1. Vamos olhar o b. Olha quem que é o b aqui, ó. É 3. Esse é o bzinho. É onde corta o eixo y. Então, no eixo y, vai cortar onde? No 3. Traço a minha reta e passo por esses 2 pontos. Note que a reta é decrescente. E olha o cara que multiplica o x aqui. Ele é o quê? Negativo. Sempre quando o cara que multiplicar o x for negativo, a reta é decrescente. Se o cara for positivo, a reta é crescente. Então, tá aí o gráfico dessa função. E eu vou agora especificar. Tá tranquilo? Acho que tá tranquilo, né? Achou a raiz, olhou para o b, marcou, 2 pontos, traço a reta. Comportamento da função. A gente viu que ela pode ser crescente ou decrescente. Então, pega a função do primeiro grau, f de x igual a x mais b. Se o a for positivo, a gente viu que a reta é sempre crescente. E se o a for negativo, a gente viu que a reta é sempre decrescente. Isso é muito importante. O sinal do a nos fornece o comportamento da função. É só olhar para o cara que multiplica o x. O cara que multiplica o x é positivo, reta crescente. O cara que multiplica o x negativo, reta decrescente. Então, se eu fizer um esboço qualquer aqui, ó, se esse cara for a raiz e esse cara for o b, numa função crescente, ela vai ser dessa forma. Na função decrescente, seria algo dessa forma aqui, ok? Esse cara eu já tenho certeza que é negativo a, esse cara eu tenho certeza que o a é positivo, tá? Bom, e a função linear? A função linear tem uma particularidade. Eu já falei com vocês que toda função linear tem como raiz x igual a 0. Qualquer função linear tem a raiz x igual a 0. Então, olha só, se a raiz é onde a função corta o eixo x e o b é onde corta o eixo y, no caso da função linear, que é a função f de x igual a ax, eu não tenho b, b é 0. E a raiz é sempre 0, então ela sempre vai passar onde? Na origem. Então, quando o a for positivo, vai ser algo desse tipo. A raiz e o b, elas são iguais, é igual a 0, e sempre passam pela origem. E se o a for negativo, a função vai também passar pela origem, só que ela vai ter esse comportamento. Isso no caso da função linear. No caso da função linear, por quê? Na função afim, eu acho a raiz e olho para o b. Na função linear eu não consigo, porque a raiz e o b é o mesmo ponto. Então, os dois são a origem do plano cartesiano. Tudo bem? Bom, gostaram do gráfico do primeiro grau, da função afim? Tranquilo, né? Bom, nossa aula termina agora, tá? Esse é o fim dessa aula. Espero que tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida sobre o gráfico da função, pô, não entendi esse método, funciona para qualquer função, deixa nos comentários aqui, dê o seu like, se inscreva nesse canal que é o mais importante para você receber novos vídeos sobre o estudo das funções, em específico agora a função afim, tá? Muito obrigado por ter assistido essa aula até agora, um forte abraço a todos vocês, até a nossa próxima aula e